Shalom. Existe uma lenda, um mito, não sei como é que eu chamo isso, mas uma crença, né, vamos colocar dessa forma, que Pedro seria o porteiro do céu. Ou seja, Pedro, né, chamado por algum de São Pedro, seria quem determinaria quem entraria e quem não entraria nos céus. Existe fundamento bíblico, existe alguma base nessa alegação? Existe esse questionamento. E Jesus Cristo, onde é que fica nessa história? Bem, quem acredita nisso, ele se baseia numa passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 17 até 19. O que diz esse versículo? O que diz essa passagem, no caso? Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o que acontece com esse versículo é que ele é mal interpretado, tá? As palavras, elas são claras, mas algumas pessoas tendem a interpretá-la de forma diversa para dar força à instituição igreja. Primeiramente, vale ressaltar que no original da Bíblia não existe a palavra igreja, tá? Os textos originais, a palavra é congregação, ou seja, um grupo de pessoas que se reúne para aprender da palavra de Deus, para anunciar o evangelho. Então essa é a proposta inicial de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não muda nada que Deus pregou antigamente pelos profetas no Antigo Testamento. Ele cumpre. Ele mesmo diz: eu não vim para mudar a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Então, o que ocorre ali? Vamos entender exatamente o que diz a palavra. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Ou seja, o nome original não era Pedro, era Simão. Certo? E o costume antigo era exatamente esse, não existia sobrenome, como nós temos hoje na nossa sociedade. O sobrenome era filho de quem era a pessoa, ou seja, filho de Jonas. Né? E ele diz: pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Do que Jesus Cristo está falando? Nós vamos voltar um pouquinho e vamos ver ali a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz os homens que ser o filho do homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é isso o que Jesus Cristo estava falando com Simão Pedro. Né? O nome dele era Simão. Pedro significa pedra, ou seja, uma pedra. Mas por que ele faz essa analogia? Aí no versículo 18 a gente vai ler o que ele diz. Eu também te digo que tu és Pedro, ou seja, uma pedra. E sobre esta, ou seja, esta, ele estava falando dele mesmo. Jesus Cristo não estava falando de Pedro. Ele disse para Pedro: Pedro, você é uma pedra. Mas sobre esta pedra, ou seja, sobre ele, edificaria a sua congregação, ou, como é traduzido hoje, a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? Então, as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus, contra o conjunto de pessoas que estudam, que compartilham o conhecimento do povo de Deus. Por que existe toda essa lenda, essa crença em cima disso? Porque essa instituição ela precisa ganhar força. E ela precisa que as pessoas creiam nela. Tá? Nada mais é que uma instituição social. E Jesus Cristo não veio para fundar nenhuma instituição social. Jesus Cristo não proclamou, não fundou nenhuma igreja. Jesus Cristo não proclamou nenhum estado. Jesus Cristo veio exatamente para quê? Para pregar o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, certo? De toda a sua alma. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Então essa parte de congregar faz parte do amor ao próximo.
Quem ama quer estar junto. Então você quer estar próximo de Deus e você quer estar junto daqueles que compartilham do amor a Deus, da fé. Ah, tá, mas baseado em que você está falando isso? Nós vamos ler em outra passagem. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 9. Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, deixando sob o cuidado de lavradores, e ficou fora do país por muito tempo. No tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores, para que lhes dessem dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e o afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a estes e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores discutiram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá, destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Então, o que é isso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça da esquina? Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Essa palavra dos lavradores da vinha, Jesus Cristo depois ele explica, ele deixa bem claro que os empregados foram quem? Foram os profetas. E o filho é ele mesmo, certo? Que Deus manda Jesus Cristo, justamente para dizer o quê? Para que fosse feita a vontade dele, porque os lavradores não estavam fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo, tirando o seu próprio proveito. Ao invés deles cuidarem da vinha, eles estavam explorando a vinha. Como fazem hoje esses hipócritas que vivem explorando o povo em troca de dinheiro, vivem querendo arrancar dinheiro do povo, dizendo que é Deus. Não é Deus. Deus não precisa de dinheiro. Se ele precisasse de dinheiro, ele não seria Deus. Certo? Então as pessoas, na verdade, estão profanando o nome de Deus com isso. Estão blasfemando o nome de Deus, estão tornando Deus mais miserável que um homem. Porque as pessoas que dão esse dinheiro são humildes. Ou seja, Deus é um Deus que depende de pessoas humildes. Ou seja, esse Deus não é um Deus poderoso. É isso que eles dizem com esse tipo de atitude. Certo? E além de explorar as pessoas que creem em Deus. E o mais importante, né, no versículo 17, então, o que é isso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Novamente, ele está falando dele mesmo. Jesus Cristo está falando dele. Porque a pedra, cabeça da esquina. Porque a cabeça da esquina, na construção, a pedra ali é a pedra angular. Ou seja, as construções antigas elas começavam de um ângulo. E a partir daquela pedra era feita toda a construção. Certo? Então, nós voltamos lá naquele versículo e entendemos que quando ele diz sobre esta pedra, ele está falando dele, a pedra angular. E sobre aquela pedra, que é ele, é que vai ser construído todos. Ou seja, nós devemos nos basear nele. Toda a nossa vida é baseada em Jesus Cristo. Nós somos apenas uma pedra. Não é só Simão que é Pedro. Todo aquele que crê no nome de Deus, que crê em Jesus Cristo, que segue Jesus Cristo, é Pedro. Ou seja, é uma pedra dentro de uma congregação. Só que toda a congregação tem que estar fundamentada em Jesus Cristo. E a última parte dessa passagem, versículo 19, ele diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Para nós entendermos bem essa parte, nós temos que ir lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 46. Lucas, capítulo 11, versículo 46. Ele, porém, respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, que sobrecarregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem movem um dos vossos dedos para tocar nessas cargas.
Ai de vós, porque construís o sepulcro dos profetas que vossos pais mataram. Testificais que concordais nas obras de vossos pais. Eles os mataram, e vós construís os seus sepulcros. Por isso, diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei. E eles matarão a uns e perseguirão a outros. Portanto, desta geração será requerido o sangue de todos os profetas, que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos digo que será cobrado desta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Logo, nós compreendemos o que é essa chave. A chave do reino de Deus, na verdade, é o quê? É o conhecimento. Foi o conhecimento que foi trago por meio dos profetas. Foi o conhecimento que foi explicado por Jesus Cristo, que é o nosso mestre. É o conhecimento da palavra de Deus. A própria Bíblia diz: erreis por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Somente conhecendo o amor de Deus, estudando as Escrituras, é que nós podemos abrir e fechar, ligar e desligar. Por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. E esse conhecimento foi dado a todos. Não era exclusivo para Pedro, como a igreja tenta, colocar. Por quê? Porque ela quer dizer que só por meio dela as pessoas poderão ser salvas. Para quê? Para fortalecer, novamente eu reforço isso, para fortalecer a instituição, de modo que as pessoas achem que dependem de um templo, dependem de um sacerdote para poder ter acesso a Deus. O sumo sacerdote, o sacerdote é Jesus Cristo. Nós dependemos única e exclusivamente de Jesus Cristo para podermos alcançar o reino de Deus. Então, nós temos o quê? Que aprender com Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo, se nós queremos alcançar o reino de Deus. Bom, eu espero que tenha conseguido explicar essa parte, esse trecho bíblico que é tão distorcido, tanta gente confunde, esse texto, porque por anos e anos e anos ele é passado de uma forma distorcida. E quando na verdade o que Jesus Cristo ele quer falar é exatamente do que ele sempre fala, do que os profetas sempre falaram, que é o amor de Deus, um amor que não tem preço. Não há dinheiro no mundo que compre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz.